Minhas caras, meus caros, eu escrevo uma coluna hoje na Folha em que afirmo que os democratas teremos de operar no modo resistência. Os democratas teremos, Reinaldo Azevedo? Isso se chama silepse de pessoa. Eu me incluo entre os democratas, né? E, portanto, mudo a pessoa do verbo. Então, os democratas teremos. Porque ou vence Lula e, portanto, ele terá de enfrentar forças golpistas e disruptivas que estão mais ativas do que nunca nesses 4 anos de governo Bolsonaro. Elas se organizaram contra a democracia, contra o Estado de Direito, contra a Constituição, ou então, e portanto viram ameaças golpistas, ou então vence Bolsonaro e aí ele próprio dará sequência às suas tentativas de autogolpe, né? Vai, sim, buscar o que eu chamei na semana passada de hungarização do Brasil, né? Implementar aqui um modelo como o Viktor Orbán, que ele tanto admira e que também o admira, implantou na Hungria. Um dos passos, por exemplo, é mexer com o Supremo, né? Ele negou isso, mas essa negativa não vale nada, né? Esse debate existe lá entre eles, né? E se vocês querem saber, bom, já nem falo de fazer um Supremo ampliado com gente do Bolsonaro. Como seria esse Supremo? Analisem os votos de André Mendonça e Nunes Marques hoje no tribunal. Eles são meras extensões do Jair Bolsonaro. E não é que o presidente busque disfarçar. Ele confessa, ele chama os 2 ministros de os seus 20%. Ele dá entrevista e diz, bom, aí se eu vencer eu vou nomear mais 2, aí o PT terá 5, eu terei 4, como se o Supremo fosse um palco para esse tipo de disputa. Sim, a democracia está em risco, é preciso que fique claro, né? E jamais assistimos a qualquer coisa parecida com isso que está aí. Se a eleição de 2018 foi suja, e foi notavelmente suja, essa está potencializada, aquela máquina do mal tem agora o Estado na mão. E no segundo turno as coisas fugiram a qualquer expectativa, mesmo a pior, né? Há frentes de desinformação atuando, há entre as igrejas evangélicas, há entre os empresários, há entre empresas de comunicação que já um dia aspiraram à condição, né, de fazer jornalismo, como nunca se viu, né? Eu lhes pergunto que sentido faz igrejas evangélicas espalharem que Lula quer fechar templos. Nunca os evangélicos se expandiram tanto como durante os governos petistas, em razão do Bolsa Família e do reajuste do mínimo acima da inflação, né? Do aumento real do mínimo. Aliás, Paulo Guedes parece que quer acabar com isso, né? Há entre os empresários a coisa de uma agressividade, tentativa de cooptação e de intimidação. Eu vejo o ódio de setores do agronegócio ao Lula. Por quê? O agronegócio virou o que virou no governo Lula. Já certas empresas transformam mentiras, dão a mentiras aparência de verdade, confundindo difamação com reportagem e falando em nome da liberdade de imprensa. O Ciro Nogueira, ministro-chefe da Casa Civil, foi da base do governo Lula, foi da base do governo Dilma, agora é bolsonarista, dá uma entrevista se orgulhando do fato de que estamos debatendo no Brasil costumes, que o Bolsonaro obrigou o Lula a falar de religião, a falar de não sei o quê.
E depois vejo alguns editoriais equivocadíssimos. Nenhum dos dois candidatos discute economia. Como se o Lula pudesse ser o príncipe do fair play e ficar discutindo economia enquanto o Bolsonaro e suas frentes o acusam de querer fechar a igreja. E aí, quando o TSE toma uma decisão, como tomou ontem, para agilizar a eliminação de material mentiroso das redes, aí o mundo desaba sobre sua cabeça. É claro que o combate às fake news não está sendo tão bem sucedido como deveria. Mas justamente quando o tribunal dá um passo para melhorar um pouquinho, aí apanha, é acusado de censura uma ova. É coisa de gente que ignora a lei. Não é? Que não sabe nada, não leu nada, não estudou nada. Infelizmente, e isso vale, lamento dizer, para a parte considerável da imprensa também. Não é? Olha, a coisa é difícil e suja. Né? Lula está jogando xadrez com um pombo. Vocês conhecem a piada, né? O pombo voa, derruba a peça, faz cocô no tabuleiro. Que a democracia sobreviva. Eu estarei na resistência. É isso aí, em qualquer caso.